Boa noite, irmãos. Hoje nós temos vários pedidos de oração e nós compartilhamos com vocês esses pedidos de oração e nos entristecemos com algumas notícias que recebemos, como por exemplo a morte da irmã Geisa. Recebemos também a notícia da morte da Carol, moça que nós temos orado, uma médica de 29 anos, faleceu. Também recebemos aí a notícia da Betinha, que o porteiro lá que trabalhava lá onde ela mora, faleceu também. Há notícias bastante difíceis, mas também há notícias alegres. A nossa irmã Maria Cavalcante está conosco no Rio novamente, nos trazendo muita alegria com o seu retorno. Há vários pedidos de oração, peço que os irmãos orem, eu não estou com eles aqui, à mão, eu não enviei para vocês, mas orem especialmente por aqueles que estão enfermos. Agradecemos a Deus pela recuperação do irmão Gonçalves, da família, mas nesse momento temos que orar também para a nossa irmã Giane. São motivos de oração para nós compartilharmos. Então leia com atenção, faça seu culto de oração, peça a Deus por cada um desses irmãos. Eu gostaria hoje de compartilhar a história de Gideão. Não vou ler todo o texto, mas você poderá ler a história de Gideão em Juízes capítulo 6. Mas eu gostaria de ler apenas no capítulo 7, versículo de número 9, onde a Bíblia diz: o Senhor lhe disse, levanta-te e desce contra o Israel, porque entreguei nas suas mãos. A história de Gideão, ela toca muito no meu coração. A primeira coisa que toca no meu coração é que os israelitas viviam um momento em que os midianitas, eles invadiam o território como que por assalto, e eles iam por toda a terra de Israel roubando tudo o que era possível. E aquilo estava causando pobreza profunda, porque era como se fosse um arrastão. E ninguém ficava com fruto do trabalho, nem da colheita. E se você bobeasse, levavam preso um filho, uma filha como escravos, a situação era bem difícil. Então, Deus levanta Gideão. Gideão, ao ser chamado, Deus dá uma ordem muito difícil para ele. Ele teria que tomar uma atitude de coragem e de fé. Isso nós vemos que ele vai e derruba, né, o altar que havia na cidade onde ele morava, que era erigido para Baal, e ele derruba aquele altar de noite, e quando chega de dia as pessoas querem matá-lo. Mas o seu pai disse: mas calma aí, vocês querem matar ele por quê? Se Baal é Deus, que Baal contenda com ele. E a partir daí ele passou a ter um apelido chamado Jerubbaal, ou seja, aquele que contende contra Baal. Mais tarde, então, Deus manda ele para a batalha. Poucos dias depois, manda ele para a batalha, e ele vai com um número significativo de soldados. Ele chama Israel para a batalha e muitos o atendem. Mas Deus fala com ele que não seria assim. Versículo de número 1 diz o seguinte: então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que os medianitas ficavam ao norte do vale, defronte do outeiro de Moré. Versículo 2. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria força me livrou. E nesse momento, então, ele diz: pessoal, o negócio é o seguinte, quem está tímido, quem está com medo, volte para casa. E a Bíblia diz no versículo 3 que voltaram 22.000 e somente 10.000 ficaram. Mas Deus ainda fala para Gideão: é demais o povo que está contigo. Então ele propõe que o povo vá à água, beber água. E aquele que arreia no chão, com a cara dentro d'água e bebe, ele é separado. E aquele que continua vigilante, bebendo água, é separado também. Apenas 300 continuaram vigilantes. E foi esses que Deus escolheu. A primeira lição que eu gostaria de dizer para vocês é que Deus, ele prova as nossas orações. Muitas vezes nós, diante das dificuldades, somos tentados a abandonar a batalha.
Gideão foi provado nesse sentido. Você vai fazer a vontade de Deus? Gideão diz sim. Então derrubou o altar, ele vai e derruba. Gideão, você vai fazer a vontade de Deus? Sim. Então conclama Israel, ele conclama. Vem mais de 30.000. Gideão é muito povo, manda embora quem está com medo. Ele fica só com Deus de 1.000 e depois ele fala, Gideão, manda embora quem entrou na água sem atenção. E ele manda, ele fica somente com 300. Bem, Gideão então fica numa situação difícil. Ele enfrentou um exército de milhares e ele só tinha 300. E então Deus ele manda que que Gideão, no versículo 9, desça como que espionando o arraial dos midianitas. E quando ele chega lá, ele contempla uma cena. 2 homens conversam. E um deles diz que Deus havia entregue aquele arraial nas mãos de Israel. Gideão fica assustado, porque ele vê um ímpio falando de que Deus tinha manifestado a vontade de que os midianitas fossem derrotados por Gideão. Ele até usa aqui uma figura muito interessante, como que um pão de cevada rodando no bosque e derruba as tendas dos midianitas. E de fato ele era um camarada simples, sem expressão, mas ele vence um exército numerosíssimo. Outra lição que a gente vê nesse texto, especialmente no versículo 7, quando o Senhor diz, levanta-te e desce ao arraial, porque Deus sempre nos encoraja. E nós estamos num momento difícil, em que alguns irmãos estão preocupadíssimos, porque são tantas notícias ruins, mas olhe para Jesus, Deus está nos encorajando, é tempo de nós buscarmos a Ele. E o mais importante é que a Bíblia também nos indica que Deus triunfa sobre os inimigos. Então diz a palavra de Deus, versículo 16, repartiu os 300 em 3 companhias, deu cada um trombetas de cântaros vazios de tocha dentro deles. Eles foram enfrentar um exército de milhares com tocha, com um cântaro e uma trombeta. Eles certamente, poxa, com 2 mãos não dá para segurar tudo. Eles seguram, devem ter jogado o cântaro no chão, aquilo quebra, a tocha aparece e eles tocam as trombetas. Os midianitas assustados se levantam no meio da noite, alguns ferem os outros com as suas espadas, na correria muitos se machucam, muitos morrem, e 300 perseguem um exército de milhares. Bem, irmãos, Deus ele não somente ele nos prova, não somente ele nos anima nos tempos difíceis, mas Deus também nos dá a vitória. A nossa vitória, meus irmãos, é nossa pelo sangue de Jesus. O texto nos afirma isso. O texto nos fala sobre a vitória que o Senhor deu àqueles homens. Mas é interessante notar que quando eles quebram os cântaros, eles falam espada de Gideão e espada do Senhor. Eu achei muito interessante quando eles gritam, direis, pelo Senhor e por Gideão. Tão interessante, Deus nos abençoa e nós vencemos as batalhas, mas o vitorioso mesmo não somos nós, é o Senhor nosso Deus. Deus honrou a espada de Gideão, mas a vitória ali foi do Senhor. Vivemos momentos difíceis, mas a vitória nos está preparada e nos está reservada em nome do Senhor Jesus. Então não tema, continue firme com Deus, continue em oração, continue buscando. Não deixe de aproveitar esse tempo. Logo nós estaremos juntos novamente. Mas fique com o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.